Incompatibilidade alimentar. Você já ouviu falar sobre incompatibilidade alimentar? E você sabia que a incompatibilidade alimentar pode estar interferindo na sua função cerebral? Neste vídeo nós vamos estar falando tudo sobre incompatibilidade alimentar. O meu nome é Fabiane Silvério e eu sou nutricionista. E se você ainda não é inscrito no meu canal, faz aqui tua inscrição, deixa seu like, ativa no sininho, porque a gente vai estar falando sempre sobre saúde, sobre melhor condição de vida, estilo de vida, enfim. Nesse canal você vai saber como estar mais próximo da saúde e longe da doença. Olha só, incompatibilidade alimentar são 3 e uma é bem diferente da outra. Você pode estar confundindo os sintomas aí. É a primeira incompatibilidade alimentar, alergia alimentar. O que é alergia alimentar? É aquele alimento que você come e na hora passa mal. Por exemplo, camarão. Então, aí você tem uma alergia a camarão. Na hora dá, né? Aquele inchaço, edema, enfim, coceira. Na hora incha teu olho e você tem aquele mal-estar naquele momento. Isso se chama alergia alimentar e é melhor evitar esse alimento com certeza, ok? A segunda incompatibilidade alimentar é intolerância alimentar. A intolerância alimentar é algo enzimático, é falta de enzima. E um exemplo bem clássico é a lactose, tá? Então o leite, o açúcar do leite chama-se lactose. Então a pessoa quando não tem a lactase, a enzima que digere a lactose, essa disfunção enzimática, ela vai ter a intolerância à lactose. Então as intolerâncias são enzimáticas, tá? O importante também eu falar para vocês que a partir dos 9 anos nós não temos mais essa enzima, muito pouco. Então uns toleram mais o leite, outros toleram menos, tá? Mas a maioria de nós não é compatível ao leite mais. Por quê? Só somos adultos e não precisamos de leite. O leite, ele é para o crescimento, então como a gente já cresceu, não precisa mais de leite. Mas enfim, intolerância alimentar é algo enzimático, tá bom? Então falta enzima, lactase que digere a lactose, é um bom exemplo. Agora, esse terceira incompatibilidade alimentar, aí talvez você veja, eu acho que é o meu caso. Isso é muito mais comum do que parece, tá? É a sensibilidade alimentar. Olha como que funciona a sensibilidade alimentar. Você come uma macarronada quarta-feira e vai ter enxaqueca na segunda-feira da outra semana. Olha, vai na quarta-feira e vai ter enxaqueca no domingo. Então eu comi macarronada quarta-feira e vou ter enxaqueca no domingo. É difícil de sincronizar esses sintomas com o que você comeu. Mas olha como faz sentido. A feijoada de sábado, o teu mal-estar vai acontecer na terça-feira. Por quê? Porque a sensibilidade alimentar ela é tardia. A sensibilidade alimentar, o que vai ser alterado vai ser o teu exame IgE. Então é tardia mesmo. Geralmente o que causa a sensibilidade alimentar são grãos. Hoje em dia, uma grande gama das pessoas não está conseguindo digerir grãos. Por quê? Porque os grãos, eles são geneticamente modificados, são transgênicos. E o que é isso, Fábio? Geneticamente modificado e transgênico? Eles são estéreis. Os grãos são estéreis, então você não consegue plantar mais o milho, aquele que você comprou, você não consegue deixar ele sequinho, como a nossa avó fazia, e depois plantar. Ele é estéril, você precisa comprar, né, e para produzir esse milho. Então, hoje em dia, o milho é estéril. O arroz, o feijão, o grão de... Então, os grãos em geral
são geneticamente modificados, tem muita lectina inflamatória. Isso, o que são as lectinas inflamatórias? São proteínas de difícil digestão que ficam muito tempo no nosso intestino. Causa permeabilidade intestinal. E o que é permeabilidade intestinal, tá? É um vazamento, é um intestino permeável, então quer dizer, ele não é impermeável, ele vaza, ele é como uma gaze, como um tecido, como uma fralda. Então ele vaza, ó, olha só, substâncias não desejáveis que deveriam sair, né, do seu intestino e ir para fora. Essa substância ela entra e vaza, ela vai para a corrente sanguínea. E o que acontece? Um processo chamado mimetismo molecular. O que é o mimetismo molecular? Mimetismo molecular é o seguinte: essa proteína de difícil digestão vazou e entrou na sua corrente sanguínea. Aqui na corrente sanguínea, essa proteína causa uma mensagem, alguma informação para o sistema imunológico chamado AABC. Com esse código, AABC. E por coincidência, você tem esse código, você tem essa mesma proteína na tireoide, ABC. Você começa com tireoidite de Hashimoto, a doença de Hashimoto. Ou no cerebelo, você começa com tremor essencial. Por que o glúten, né? O glúten é uma lectina inflamatória, vindo de um grão, que é o trigo. Então, é uma lectina inflamatória que causa permeabilidade intestinal, que faz com que o seu intestino comece a vazar, que vai substâncias não desejáveis para o seu intestino e que pode causar, por exemplo, doenças autoimunes como Hashimoto, como alopecia androgênica, como dermatite, como lúpus, psoríase, vitiligo. Então, algumas doenças autoimunes são causadas pela permeabilidade intestinal, por essa imunidade superestimulada. Aí você começa a entender que o feijão de sábado te deu enxaqueca na terça, tá? Ficou muito tempo no seu intestino e você começa com enxaqueca. Enxaqueca é uma doença autoimune, já está muito bem estabelecido isso nos guidelines, que enxaqueca é uma doença autoimune e precisa ser tratado no intestino. Precisa ser tratado de dentro para fora e não só um medicamento para cessar a enxaqueca. A enxaqueca é um exemplo, mas todos os nossos sintomas eles devem ser tratados de dentro para fora. E saiba que o intestino é a porta de entrada para todas as doenças, mas também a porta de saída de todas as doenças. A cura está no intestino. É o intestino que vai te mostrar o quanto você é saudável, o quanto você está próximo da saúde e longe da doença. É o seu intestino. Então é nele que pode ser que esteja nele a cura para a sua enxaqueca, a cura para a sua alopécia, a cura para a sua dermatite. É nele, é o que você está comendo, que não está sendo digerido adequadamente aqui no estômago. E nesse vídeo a gente vai estar falando sobre estômago, sobre hipocloridria, tá? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre hipocloridria. Isso não foi bem metabolizado, vai para o intestino, que é um meio alcalino, não é tão ácido quanto o estômago. Aí é um abraço para começar a aparecer um monte de coisa. Coceira, espinha, queda de cabelo, irritabilidade, nervosismo. Esse intestino que não metabolizou o alimento adequadamente. E isso se chama sensibilidade alimentar e é bom identificar o alimento que está te causando isso. No meu consultório eu trato muito a modulação intestinal. A partir do momento que você modula o intestino, você vê muita diferença. Não é nada que você vai colocar para dentro, não, que vai resolver. E sim o que você não coloca para dentro, sim o que você não come, resolve muito mais o seu intestino. Tá bom? E se você quiser saber mais sobre modulação intestinal, sobre incompatibilidade alimentar, entra no meu site fabianesilverio.com, tá aqui embaixo, ó, fabianesilverio.com, e lá você vai ter vídeos e mais informações, artigos sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.